A profecia de 2000 anos que está intrigando milhões de pessoas. E se uma mensagem escrita há quase 2000 anos estivesse sendo discutida mais do que nunca nos dias atuais? Por que uma passagem registrada há tantos séculos continua despertando debates, reflexões e perguntas em todo o mundo? Existe um detalhe nessa profecia que muitas pessoas ignoram. E quando ele é compreendido, a forma de enxergar essa mensagem pode mudar completamente. Tudo começa em um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, Mateus 24. Naquele momento, os discípulos observavam o impressionante Templo de Jerusalém. Era uma construção grandiosa, admirada por milhares de pessoas. Mas então, Jesus fez uma declaração surpreendente. Um dia, aquele templo seria destruído. A afirmação chamou a atenção dos discípulos. Intrigados, eles fizeram uma pergunta que atravessaria os séculos. Quando essas coisas acontecerão? E quais serão os sinais? A resposta de Jesus se tornou uma das passagens mais debatidas da história. Ele falou sobre tempos difíceis, conflitos, enganos, dificuldades e mudanças que despertariam a atenção das pessoas. Mas aqui surge uma questão importante. Será que essas palavras se referiam apenas àquela geração? Ou haveria algo nessa mensagem que continuaria relevante para pessoas de diferentes épocas? Ao longo dos séculos, muitos acreditaram estar vivendo exatamente os acontecimentos descritos nessa passagem. Durante o período do Império Romano, alguns enxergaram sinais claros ao seu redor. Séculos depois, durante grandes conflitos e momentos de instabilidade, outras gerações chegaram à mesma conclusão. Mais recentemente, em diferentes períodos da história moderna, milhões de pessoas voltaram seus olhos para Mateus 24, tentando encontrar respostas. Mas por que isso acontece? O que torna essa passagem tão diferente? Talvez porque ela não fale apenas sobre eventos específicos, talvez ela toque em algo mais profundo, algo que acompanha a humanidade desde sempre. A busca por entender o futuro, a necessidade de encontrar significado em meio às incertezas. E é exatamente aqui que encontramos um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando as pessoas leem Mateus 24, costumam concentrar toda a atenção nos sinais, nas guerras, nas crises, nas dificuldades. Mas existe algo que muitas pessoas ignoram quando leem essa passagem. O foco principal da mensagem não parece ser o medo. Pelo contrário, ao longo do capítulo, a ideia central aponta repetidamente para a vigilância, para a consciência, para a preparação interior, para a esperança. Em outras palavras, a questão talvez não seja apenas observar o que acontece ao nosso redor, mas refletir sobre como reagimos ao que acontece. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a leitura do texto, porque de repente, a atenção deixa de estar apenas nos acontecimentos externos e passa para algo muito mais próximo. Nossa própria vida, nossas escolhas, nossos valores, nossa forma de tratar as pessoas. Talvez seja por isso que essa passagem continua tão atual. Independentemente da época em que alguém vive, as perguntas permanecem parecidas. Como lidar com a incerteza? Como manter a esperança em tempos difíceis? Como permanecer firme quando tudo parece mudar rapidamente? Essas questões acompanharam pessoas há 2000 anos, acompanharam gerações inteiras ao longo da história e continuam presentes nos dias de hoje. Talvez o verdadeiro impacto dessa profecia não esteja em tentar descobrir uma data específica. Talvez sua força esteja em algo muito mais profundo. Ela nos convida a refletir, a observar, a permanecer atentos e, principalmente, a pensar sobre a forma como estamos vivendo agora. Porque, no final das contas, o futuro sempre despertará curiosidade. Mas a vida acontece no presente. E talvez essa seja a mensagem que continua atravessando séculos e alcançando milhões de pessoas até hoje. Há quase 2000 anos essas palavras foram registradas. E ainda continuam gerando perguntas. Perguntas que desafiam cada geração a olhar para si mesma. E você? Quando lê essa passagem, acredita que ela fala principalmente sobre acontecimentos futuros? Ou acredita que sua mensagem mais importante está na forma como vivemos hoje? Compartilhe sua opinião nos comentários.